Olá, no programa Rumo Certo de hoje vamos falar de vendas e vamos entender como prospectar clientes nos mais diversos canais que a gente tem hoje disponível. E aí, comigo para essa conversa, um especialista no assunto, Cláudio Zanutin, especialista em vendas e gestão de negócios, é comunicador, professor, palestrante e por aí vai, né, Cláudio? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Grande prazer estar aqui, estar com o seu público. Rumo certo, né? Quem consegue encontrar o rumo certo, encontra um caminho. Quando a gente escolhe caminhos, automaticamente a gente não escolhe outros, né, Sebastião? Então é super importante estar aí no rumo certo. Grande prazer poder falar com você aqui e falar com o teu público. Uma grande honra. Ótimo, grande honra nossa. Prazer também nosso conversar com você e obrigado pela sua disponibilidade. Sei que sua agenda aí é bem atribulada e bom, né? Que bom que é assim. Então eu queria saber um pouco mais do seu trabalho, Cláudio, conhecer um pouco mais de você, da sua trajetória também, e aí depois a gente dá sequência à conversa. Pô, rapaz, você sabe que eu tenho falado por aí, pelo mundo, uma trajetória que eu acho que é no mínimo eclética. Obviamente sou um privilegiado, dou aula nas melhores universidades de negócio do nosso país e fora do país, da comunidade europeia, tá certo? Então, eu não posso me queixar, tenho uma caminhada muito boa. Sou um dos responsáveis pela ICEDUC, sou head de conteúdo da ICEDUC. A ICEDUC é uma das empresas no mercado corporativo para educação, também treinamento e desenvolvimento, trabalha com palestras, e isso me faz muito feliz em rodar o mundo, não é? Por exemplo, agora aqui eu estou em Angola, na África, e falando com você por intermédio da tecnologia, que é também extraordinária, que nos permite coisas maravilhosas como esta aqui, né? Então, depois fui me especializando, estudo até hoje, e a principal função, uma das coisas que eu mais amo fazer, é isso, explicar as coisas, estar junto com as pessoas e poder compartilhar um pouco das experiências de vida, a experiência de carreira, a experiência da academia, né? E também nas publicações. Hoje tenho, então, aí algumas atribuições, alguns papéis, né? Um deles é o acadêmico, o outro é o head de conteúdo aqui, o outro é autor e escritor, né? Então, já estamos aí, eu já estou no 7º livro. A ideia é que eu possa escrever até os 100 anos, pelo menos 30. Essa é uma das metas. Então, cara, é isso. Meu, é muito legal, cara. É muito legal estar aqui, é muito legal estar vivo, é muito legal poder compartilhar o conhecimento e estar em momentos como este aqui. Eu acho que a gente tem o privilégio, cara, de estar vivo e da onde a gente veio, a gente não pode abandonar, a gente não pode apagar a nossa história nos forma, nos dá caráter, nos dá transparência, honestidade e nos dá a possibilidade de juntos dividirmos um pouco do conhecimento. Então, bem resumidamente, é isso aí. Muito bom ouvir falar, rapaz, da sua trajetória, da sua história e com esse entusiasmo todo que eu imagino seja aí um elemento e tanto aí para a vida e para o que a gente vai falar também de vendas, né? Você sempre foi assim, esse cara entusiasmado? Eu estou aqui buscando energia para equiparar, para não ficar tão diferente. Porque você é gás, né, rapaz? Isso é bom, isso é uma ferramenta. Cara, você sabe que entusiasmo é Inteus, né? Inteus é Deus dentro de você. Deus dentro de você é pneuma, sopro de vida. Então só o fato de estar vivo já é entusiasmático demais, é bom demais. Bom saber. Mas me fale então, para o que a gente se propôs a trazer aqui hoje, gestão de vendas, gestão de negócios, entusiasmo é um fator importante também, né, Cláudio? Sim, entusiasmo é uma coisa importante. Não só o entusiasmo, mas como você ter a possibilidade, não só de gerar estímulos positivos nas pessoas, mas como você também descobrir aquilo que te motiva a agir, né? Motivo para a ação é aquilo que nos impulsiona, principalmente na área comercial. Quando a gente fala de área comercial, a área comercial ela tem os desafios, tanto no mercado no B2B, como a gente diz, ou no B2C, não é? O business to business, na venda mais consultiva, naquela venda de negócios, como também
na venda do consumer, conectado ao consumidor final, num shopping center, numa loja de calçados, numa loja de perfumes, no duty free, enfim, onde as pessoas estiverem. Tem que ter motivos para agir. Um vendedor desmotivado, uma vendedora desmotivada, provavelmente não conseguiu se identificar na sua carreira, não é? Vender é uma carreira, vender é uma profissão, tá certo? Eu que estudo para a vida toda, não é? Mestrado, doutorado e tudo mais, eu sou apaixonado por vendas, porque se você não vender, nada acontece. Precisa vender, você precisa vender o teu conhecimento, precisa vender o teu programa, ou não, o rumo certo precisa ter audiência, precisa ter um espaço para os patrocinadores e para aqueles que colocam a sua publicidade, precisa vender este espaço, eu preciso me vender para você, eu preciso me vender para arrumar um emprego, eu preciso me vender para dar uma palestra, eu preciso vender livros, precisa vender, né? Se você olhar ao seu derredor, a cadeira na qual você está sentado, alguém teve que vendê-la para o estúdio, né? O estúdio precisou vender-se, a câmera que está filmando a gente precisou ser vendida, o computador pelo qual eu falo com você precisou ser vendido. Então, nada acontece, cara, se não acontecer numa venda. E a profissão de vendas é uma das mais extraordinárias que eu acredito. Tanto é que eu tenho um livro que se chama #Tenho Orgulho de Ser Vendedor. Eu tenho orgulho do que eu faço, eu tenho orgulho de vender. Eu tenho orgulho de estar em qualquer reunião e vender, e falar para as pessoas das coisas boas que a gente pode fazer e resolver problemas das pessoas. Porque a arte de vender está diretamente conectada à arte de resolver problemas das pessoas. Quanto mais você for capaz de resolver os problemas das pessoas, melhores serão os seus resultados, melhores serão suas vendas, melhores serão os seus negócios. Precisa vender, precisa acontecer uma venda. E a arte de vender, ser vendedor, de alta performance inclusive, é uma das profissões mais desafiadoras que existem. E se aprende, eu preciso né? aprender de filosofia, de psicologia, de antropologia, né? de técnica, de tecnologia, enfim, todo dia que você conhecer aí, a gente precisa entender e aprender para poder operar na área comercial. Então, Cláudio, mas se diz muito em vendas que as pessoas têm habilidades próprias, né? É muito comum a gente dizer, ele tem o perfil de vendedor, ele vende mais, atinge as metas com mais facilidade. Mas se aprende, né? E onde se busca motivação também para vender, Cláudio? Você falou bastante da motivação, que para vender tem que estar motivado. O que motiva? Bom, você falou, vou dividir a resposta em duas Foram partes. Duas perguntas. A primeira parte que você falou a respeito das vendas, que para vender você precisa de dedicação, você precisa de determinação, dedicação e disciplina. Esses são pontos importantes, não é? Então ninguém nasce nada, todo mundo nasce. Eu nasci bebê, você nasceu bebê. Esse negócio de, ele é um vendedor nato, isso é papo furado, não é? Isso pode ser treinado, capacitado, tá certo? Eu me lembro muito bem um exemplo que o professor Mário Sérgio Cortella dá, que quando as pessoas falam para ele que, professor, pensando que está lhe dando um elogio, mas na verdade não, fala, professor, o senhor tem um dom da palavra. Não, tem um dom da palavra. 42 anos que eu faço isso. Então isso é treino, capacitação, estudou para. Né? Então vender para ter motivação, para você, onde você busca motivação, que é a segunda parte da sua pergunta, é onde eu preciso aprender coisas novas, eu preciso me desenvolver, eu preciso de novas competências, novas habilidades, novos conhecimentos, novas técnicas, novas ferramentas, não é? Vender hoje não é a mesma forma, o mesmo jeito que a gente fazia há 40 anos atrás. Você precisa de novas habilidades, novas competências, o que significa dizer que para você se manter motivado, você precisa estudar. Você precisa conhecer novas possibilidades, não é? Não tem esse negócio de vendedor nato. Outra coisa, não tem líder nato. Ele é um líder nato. Não, depende da forma como você foi criado, como você foi trabalhado. Às vezes tem até uma potência para a liderança, mas a família cesseou esse indivíduo, né? Blindou esse indivíduo e ele não conseguiu, então, trabalhar as suas competências da liderança, tá certo? Claro, obviamente, nós temos perfis comportamentais, nós temos perfis psicológicos, tá certo? Que nos moldam. Mas quanto mais eu conheço de mim, quanto mais eu sei de mim, mais eu tenho a capacidade de melhorar aquilo que eu tenho que trabalhar em mim para potencializar e aquilo que precisa ser gerenciado, que ainda não é um ponto perfeito, perfeito não, mas um ponto bem desenvolvido que eu tenho dentro de mim, no meu caráter, no meu perfil psicológico. Então, cara,
a gente volta à base da filosofia, né, Sebastião? Certo? A gente vai lá buscar a nossa base filosófica, que conhece-te a ti mesmo, para que você tenha, então, o conhecimento e a sabedoria dos deuses, com D minúsculo aí nesse caso, tá certo? Mas que a gente possa desenvolver. Se a gente se conhece, a gente consegue encontrar esses motivos para agir, esses motivos para que a gente se torne melhor. Né? A venda é desafiadora por si, cara. Agora, dentro de uma empresa, né, Cláudio, essas habilidades, essas competências, elas não são individuais, né? É tudo muito coletivo para que se tenha resultado, né? Eu quero entrar um pouco mais nisso, assim, do quanto é importante a gente pensar na gestão de pessoas para que se tenha um resultado do todo, né? Porque vendedor nenhum é sozinho dentro de um conjunto e nada é sozinho mais, nunca foi, mas enfim, cada vez menos dentro de uma empresa, né? Mas eu vou pedir um intervalo rapidinho, o Rumo Certo vai fazer o intervalo e a gente volta já já para continuar nesse assunto, tá bom? Voltamos já já. De volta com o programa Rumo Certo, estamos falando hoje sobre vendas, gestão de vendas, como prospectar novos clientes, os tantos canais que a gente tem hoje. E aqui comigo para essa conversa, o especialista Cláudio Zanutin, especialista em vendas, gestão de negócios, professor, consultor, palestrante, entusiasta que só. Cláudio, isso é muito bom. Falávamos no bloco anterior sobre competências, habilidades que podem ser desenvolvidas, sim, né? E eu queria trazer isso para um coletivo, né? Para a gente falar de gestão de vendas dentro de uma empresa e gestão de pessoas também. Isso nada se dá sozinho, né, Cláudio? É preciso juntar para que tenha resultado, né? Como é que você vê isso dentro da gestão de uma empresa? Sim. Inevitavelmente, o que eu costumo dizer é que a área comercial ela é a locomotiva, mas uma locomotiva precisa puxar coisas. Né? Eu digo também que, para mim, deveria ter duas áreas dentro de uma organização. A área que vende e a área que ajuda a vender. Certo? Ninguém bate meta sozinho. Qualquer que seja a meta. Porque, imagine o seguinte, eu durante um tempo de menos, obviamente, por uma questão de saúde, uma retomada, eu corria maratonas. Né? Você corre sozinho a maratona, mas você não está sozinho na maratona. E também você precisa de outras pessoas, aquelas pessoas que te treinam, as pessoas que cuidam da sua alimentação, as pessoas que te ajudam a produzir o tênis, quem produz os shorts para você, quem faz a maratona, quem te inscreve na prova, quem põe a camiseta, né? Então você precisa de toda uma parafernália de infraestrutura, de máquinas, equipamentos, recursos de tempo, sistemas de informação, dinheiro, humano, matérias-primas e materiais, que são recursos que abastecem o batimento de uma meta, certo? Não adianta vender, a logística não entregar, não adianta vender e o financeiro não libera crédito, não adianta vender e o cliente não tem crédito, não é? Então, hoje em dia, você falou uma palavra extraordinariamente boa, que é a gestão. Então, gerir vendas exigirá do profissional da área comercial cada vez mais a competência da gestão. Gestão da carteira, gestão do mix de produtos, gestão do faturamento, não é? Gestão da frequência de compra, gestão do crédito é importantíssimo e gestão da margem, porque não adianta só vender, tem que vender e vender bem, não é? Então, esse é um desafio muito importante da área comercial que tem que estar atenta. A quantidade de dados, tem que gerir o CRM, tem que estar de olho no cliente, tem que ter uma venda onde está pautada no relacionamento e no resultado. Então, hoje, a área comercial, ela é cada vez mais técnica, é uma área que exige cada vez mais um arcabouço de conhecimentos que não é de qualquer tipo de profissão, tem que ter um pouco mais punch, tem que ter um pouco mais de brio, tem que ter um pouco mais de conhecimento e tem que ser saciável a respeito do conhecimento do produto, do conhecimento do cliente, do conhecimento de si próprio e do conhecimento da empresa da qual você representa e trabalha. Então, essa mistura toda é extremamente importante para que se tenha uma gestão comercial parruda. Isso estou falando do vendedor.
Fora o gerente comercial, o supervisor, o diretor comercial, né? Então tem outros papéis que vão exigir outras competências e outras habilidades. Certo, certo. Cláudio, com todo esse aparato, né, com todas essas ferramentas na mão, eu te pergunto, e uma outra, para a partir daí ter resultados, como se prospecta com os canais que a gente tem hoje, que era também o tema que a gente começou a falar já desde o início lá. A gente tem hoje muito de tecnologia, mas quando a gente fala de canais de vendas, de prospectar canais de vendas com eficiência, a gente está falando do quê? Eu dividiria em 2 pontos, até por causa da tua palavra tecnologia. A gente está lançando agora, eu e o Renato Martinelli, estamos lançando um livro que se chama A Arte da Prospecção, né? Ele faz parte de um trio, de uma tríade, que é a arte da prospecção, a arte da negociação e a arte da venda, tá certo? Onde a gente aborda o que a gente chamou de um estado da arte, ou seja, aquilo que tem mais atual ou que tem de mais atual quando a gente fala de prospecção, de negociação e de vendas. Na prospecção em si, a gente tem que considerar que também precisa de muita técnica, que eu tenho que saber qual é o meu funil de vendas, como é que eu trabalho o meu funil de vendas, como é que eu prospecto no mercado B2B, como é que eu prospecto no mercado B2C. Então, no mercado B2B, a forma de prospectar é completamente diferente do mercado B2C. Vai? Então, exemplo, você tem lá no mercado B2B uma empresa vendendo, produzindo bens de consumo para o mercado varejista atacadista, cash and carry ou então no supermercado, certo? Ela vai ter que fazer uma estrutura que prospecte de forma muito mais técnica. Eu tenho o comprador, eu tenho o decisor, eu tenho o influenciador e eu tenho o usuário. Com quem que eu vou falar? Outro ponto importante é que por mais que a venda seja B2B, ela é relacional também. Por quê? Por trás de todo CNPJ tem um CPF. Eu vou falar com essa pessoa, eu vou me conectar com essa pessoa. Então o relacionamento é extremamente importante, como também o foco no resultado. Para uma venda consultiva acontecer, também é importante. Isso é no mercado B2B. No mercado B2C, eu posso me utilizar de um aparato baseado na tecnologia em redes sociais, por exemplo. No mercado B2B, as redes sociais elas funcionam, na minha opinião, muito mais como um posicionamento de marca, um canal do Instagram do vendedor profissional, que ele fala do produto e serviço do qual ele representa, da companhia que ele representa, seja de qualquer tipo de mercado que for. E já no mercado B2C, eu tenho a possibilidade de também ter mecanismos de venda automático por intermédio das redes sociais, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp e tudo mais, onde eu potencializo a venda com uso de tecnologia baseado em infoprodutos, por exemplo, ou baseado no e-commerce, né, ou baseado em outros tipos de tecnologia que podem apoiar a venda de forma mais rápida e mais direta. Nada impede também do mercado B2B ter lá o seu e-commerce, né, como a gente vê em exemplos extraordinários, como a Amazon, né, a Magazine Luiza, a Via Varejo e outras empresas que potencializaram essa comunicação com o cliente. E quando a gente vê a Lu, por exemplo, do Magazine Luiza, conversando com você no teu WhatsApp, numa linguagem menos coloquial, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Então, o uso da tecnologia é inevitável. Por exemplo, uma coisa que eu falo bastante é vendedor que tem síndrome de Gabriela, certo? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, e não preciso entender de tecnologia, não preciso saber de tecnologia, esse já está ultrapassado. Precisa saber que a utilização técnica do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do Twitter, né, do TikTok, do sei lá, e outras tantas ferramentas que são extraordinárias para uma conexão e para uma prospecção. LinkedIn, por exemplo, no mercado B2B, é essencial. Tem que ter. Não, então, indispensável hoje, né? Cada vez mais. Mas ela é complementar ainda, Cláudio, como você vê, não digo ainda, mas ela vai ser sempre complementar. Eu pergunto porque as relações, ao mesmo tempo, exigem cada vez mais humanização também, né? E, ao mesmo tempo, te pergunto pelo risco de usar a tecnologia sem conhecimento, por exemplo, de forma tão facilitada quando ela aparenta ser, mas um facilitado demais pode ser um tiro no pé também, né? Eu queria saber nessa linha aí, de que forma a gente usa a tecnologia de forma eficiente e se ela, para futuro, com essa humanização que a gente cada vez vê mais e felizmente, se ela é só um complemento. Como é que você vê isso, Cláudio? A tecnologia, ela sempre vai ser extraordinária, certo, Sebastião? Uma operação
necessária. Sempre vai ser. Ela tem a área de apoio. O Philip Kotler escreveu agora o Age to Age. Agora não, né? Tem um tempo aí, o Age to Age, o Human to Human. Isso sempre existiu, sempre existirá, porque o ser humano é um bicho relacional. Nós somos das relações. Mas só que a gente não pode abandonar a potencialização da venda numa reunião, por exemplo, no Zoom, onde eu pego o briefing do cliente, eu tenho uma pré-reunião pelo Teams, pelo Collaborate, pelo Apex, pelo Meet, tá certo? Eu não posso abandonar essa possibilidade sabendo que eu tenho uma potencialização das relações das vendas. O que costumo dizer é que quando a gente utiliza a tecnologia ao nosso favor, a venda relacional, o encontro entre mim e você, ele ganha potência, ganha muita potência. Porque aquilo que era mais transacional, a gente adiantou pelos canais digitais, pelos canais de tecnologia, que cada vez mais vão tomar espaço, e aquele vendedor e aquela vendedora que não se ligou nisso, perde tração, perde a possibilidade de trazer agilidade para a sua venda. Sempre haverá as relações. E as relações são importantes nas vendas, porque esse tete a tete, esse negócio que eu chamo de zoinho no zoinho, né? Isso de estarmos juntos, de poder sentir o ambiente, a pressão do ambiente, isso é extremamente importante para um vendedor de alta performance. Não tem como negar. Mas outra coisa que a gente não pode negar é que a tecnologia, ela tem que ser uma alavanca e um apoio para uma venda mais potente, para que o resultado seja significativo. De novo, vamos para a matriz que eu desenho lá. Eu preciso de relacionamento e eu preciso de alto resultado. Só resultado é uma pressão, você fica interesseiro pelo cliente. Só relacionamento, você fica amigão do cliente. Então eu preciso de resultado e também preciso de relacionamento, para que seja bom para todas as partes. Por quê? Volto naquela fala minha. Vendedor de alta performance resolve problemas dos clientes. Os clientes têm problemas e eu preciso ser o melhor solucionador de problemas para eles. E cada vez também tem uma mudança de comportamento grande do consumidor, né, Cláudio? Com mais exigência também disso, desse relacionamento, de conhecimento da marca, de conhecimento daquele produto, né? Há uma mudança de comportamento também, né, no mercado, né, Cláudio? Dos dois lados. A gente é obrigado a falar aqui tanto do mercado corporativo, do B2B, onde o comprador profissional ele ficou mais exigente, mais assertivo, porque não podemos se esquecer do seguinte, o comprador profissional, ele tem budget, ele tem target, ele tem chefe, tá certo? Ele tem saving para fazer, né? Depois você digita aí no Google o que significa todas essas palavras, se elas são estranhas para você, tá certo? Mas o comprador profissional tem isso. Então ele ficou mais exigente, naturalmente. O comprador B2C, o consumer, o shopper, né? Ou o consumidor final, ele também ficou mais tecnológico. Os millennials, por exemplo, eles nasceram com um tablet na mão, cara. Eles querem agilidade, não adianta você ficar com as Quest Guys lá e aquele vendedor Somebody Love, um 71, isso aí não existe mais. O cliente quer uma solução, tá certo? Eu entro para comprar uma calça, por exemplo, eu quero que alguém que me dê uma consultoria e me dê um atendimento consultivo de qual é a melhor combinação, se aquilo me cai bem. Eu não quero o cara me empurrando uma calça no provador. Eu não quero experimentar uma camisa onde eu costumo comprar e o vendedor vem me empurrar um produto que porcaria vestida em mim, ele fala que eu tô lindo, e eu tenho um espelho na minha frente. Então isso não existe mais, né, cara? Então, o cliente não é ignorante. A gente tem que ensinar o cliente. Eu costumo dizer o seguinte, se você não educar o teu cliente vai te educar. Cláudio, para a gente concluir, a gente está chegando ao finalzinho, mas eu tenho uma curiosidade. Já, para você ver como é que é, ó. Em que nível a gente está? Eu digo até pela demanda que você tem de trabalho, de consultoria, e não só aqui no Brasil, né, aí fora também, você está agora na África, por exemplo, mas em que nível a gente está desse entendimento, assim, da importância dessa gestão bem feita, a gestão de vendas com eficiência, né, com capacitação, de trabalhar o consumidor, o cliente também, sabendo da exigência dele, essa coisa de resolver o problema para o cliente, como você citou. Eu digo no Brasil, trazendo para nós aqui, para o nosso foco micro e pequenas empresas, e pode até ampliar sim, mas com esse foco, em que nível a gente está desse entendimento? Tem que aprender muito ainda? Como é que a gente está até no ranking mundial? O que você diria? Pô, legal, essa pergunta sua é extraordinária.
Quando a gente olha para pequenas e microempresas, eu falei um pouco disso lá no Sebrae, na Feira do Empreendedor, que rolou no mês passado, tá certo? Dessa necessidade de que o pequeno e microempresário, o pequeno e médio empresário, ele precisa investir em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Não pode ter o mito de que as pessoas não precisam treinar, né? Então é melhor você treinar e perder do que não treinar e manter. Treino é treino, jogo é jogo. Então precisa desmistificar um pouco essa ideia de que as pessoas não precisam de treinamento e desenvolvimento. E o próprio líder, inclusive. Não é? A gente precisa se desenvolver. Então eu diria que nesse ponto a gente ainda está engatinhando um pouco na percepção e nas crenças limitantes de alguns empresários e algumas empresárias. O outro ponto é que quando a gente olha para o Brasil e eu olho para o lado de fora, em alguns países dos quais eu saio para treinar e dar palestras, nós somos extraordinários. O Brasil hoje, eu posso dizer com maior segurança para você, cara, que o Brasil, os teus telespectadores, o Brasil hoje é uma referência global em marketing e vendas. Tanto na forma presencial, como também na forma digital. Certo? A gente é uma referência, inclusive, em como vender no Instagram, em como vender pelo WhatsApp, em como vender pelo Facebook, em como prospectar clientes no LinkedIn, usando as ferramentas do LinkedIn, como Hamper, por exemplo. Nós somos uma referência nesse quesito no mundo, até mesmo nos Estados Unidos, porque a gente tem experimentado lá que o pessoal também não entende muito bem disso, não. Então, marketing no Brasil é extraordinário. A gente não pode esquecer que a venda é uma função do marketing, né? Certo? O Kotler disse uma vez um negócio que às vezes a gente tem que tomar um cuidado, mas ele disse que o marketing tem que ser tão potente, tão essencial, ao ponto de transformar a venda num supérfluo. Quanto mais potente for o marketing, maior será a facilidade para a equipe comercial vender. É branding na veia, né? E a gente orgânico, é bom pra caramba nisso aí. Fica orgânico daí, né? O processo. Ótimo, ótimo. Cláudio, eu vou precisar de mais uns 4 programas aí para a gente explorar todo o seu expertise, toda a sua expertise. Se precisar de mim, tô aqui, cara. Quando aparecer por Brasília, nos avise também para a gente bater um papo aqui presencial, viu? Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, por todo esse seu conhecimento aí, por todo esse entusiasmo também. Tenho certeza que vai instigar muita gente aí, viu? Um abraço grande para você, bom trabalho por aí. Grande abraço, até mais, sucesso. Até mais. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora também. Um abraço grande e até mais.